Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou o Ricardo Mitsu e estou aqui para mais uma live com vocês para falar um pouquinho mais sobre treino para iniciantes, que é um tema que a gente vem recorrendo já nos últimos dias. E essa live vai especialmente para você, profissional de educação física, para você, personal trainer, que quer lotar a sua agenda. Os nossos conteúdos eles estão sendo produzidos e estão sendo destinados a exatamente esse foco. Vocês poderem ter um caminho mais fácil, ter um caminho mais estratégico para que vocês consigam lotar as suas agendas. Aproveitando aqui, pessoal, já nesse início da live, se vocês puderem compartilhar o vídeo depois, puderem compartilhar a live, curtirem o nosso perfil aí no Instagram, curtir as nossas páginas lá no YouTube, né? A nossa página no YouTube tem sempre conteúdo para vocês que querem lotar as suas agendas. Pessoal, vamos lá então. Como eu estava falando com vocês nos últimos vídeos, eu tinha explicado e tinha mostrado qual é o melhor público para que vocês foquem, para que vocês atinjam numa ideia de ter mais e mais alunos de uma forma que vocês não entrem tanto em concorrência, de uma forma que vocês consigam colocar o seu valor de fato, né, um preço que valorize você de fato também. E qual era esse público, pessoal? Era um público, ou melhor, era o maior público que vocês têm a atingir. E é um público que eu vejo muito pouco sendo trabalhado. Os profissionais de educação física, os personal trainers, normalmente focam no mesmo público, focam nas pessoas que já estão fazendo as suas atividades rotineiras, as suas atividades físicas rotineiras, seja numa academia, seja num espaço de treino, seja às vezes até mesmo numa academia de condomínio, né, nos espaços que os condomínios têm. E aí eu mostrei para vocês que esse público gira em torno de 5 a 10% da população brasileira. E nós precisamos, ou nós temos, 90 a 95% de um público que não é atingido, de um público que não está fazendo alguma atividade física regular, e um público que precisa do seu acompanhamento, precisa do seu serviço, precisa do seu conhecimento. E vocês precisam entender que esse é o público que vai lotar a agenda de vocês. É o público que vai fazer com que vocês ganhem muito mais notoriedade na área de vocês, né? Na nossa área, na verdade. É um público que vai valorizar vocês muito mais, porque vocês vão fazer uma transformação na vida delas que elas ou não imaginavam ainda, ou elas não pensavam que pudessem ter isso de transformação. Só que esse é um público que vai ser iniciante. Pessoal, só recapitulando, de quem que eu estou falando? Das pessoas que não treinam, das pessoas que sabem, na verdade, que precisam treinar, que já entenderam isso, mas ainda não treinam, e como eu já falei nos outros vídeos, falta aquele empurrãozinho que é responsabilidade sua agora de dar. E também tem as pessoas que não sabem ainda que precisam treinar, mas que a gente entende e que eu não duvido que vocês também saibam que elas precisam. E nós precisamos chegar nelas de alguma forma e fazer com que elas iniciem um treinamento para aumentar principalmente a qualidade de vida dela. Tem um outro vídeo que eu já falei que as parcerias elas são um meio mais fácil de vocês também chegarem nessas pessoas, principalmente parcerias com profissionais da saúde. Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, não nessa live, mas eu vou fazer uma outra live especialmente só disso, tá? Como que a gente consegue fazer parcerias com profissionais da saúde e como que essa parceria vai poder encaminhar para a gente, né, para vocês, profissionais de educação física, pessoas iniciantes que precisam fazer uma atividade física.
mesmo elas sabendo, já elas sabendo ou ainda elas não sabendo disso. Tá bom, pessoal? Mas hoje eu quero mostrar para vocês, e conforme prometido, como que a gente pensa e monta de uma forma prática um treino para iniciante. Como que depois que a gente capta essa pessoa, esses 90, 95% da população brasileira, que é o nosso foco agora, como que depois que eles chegam num primeiro contato, a gente vai pensar e vai fazer com que o treino para eles seja efetivo, né, tenha resultado. E mais, pessoal, nós temos que cuidar com uma coisa. Nós não podemos desmotivar essa galera. É muito comum essas pessoas iniciarem um primeiro momento de treino, mas como isso não está na rotina delas, como isso já não está inserido numa rotina delas, é muito fácil elas sentirem um primeiro momento de desconforto, um primeiro momento de muita dificuldade e não continuarem. No meu entendimento, e é assim que eu sempre trabalhei, isso é uma responsabilidade do profissional que está planejando, do profissional que está acompanhando. Não deixem ela sair por desmotivação, ou por desconforto, ou porque vai achar que está muito ruim num primeiro momento. Façam ela entender que isso faz parte e que o corpo dela vai adaptar e ela vai se adaptar e que tem todo um benefício num segundo passo muito próximo dela. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Eu costumo sempre falar que eu deixo como dica para vocês duas opções de direção de treino para quem está chegando no primeiro momento. Lembrem que é um treino para iniciante. Então essa pessoa chegou, não tem experiência, ou se tem alguma experiência, ela é pouca, não estava ativa, ela é sedentária, e a primeira coisa que nós precisamos entender dela é o objetivo dela. Se ela vem encaminhada por algum profissional da saúde, esse objetivo já está mais ou menos traçado. Obviamente vai ter outras coisas que, numa troca, né, de conversa, ela vai passar para vocês e, de repente, vocês incrementem e ela também incremente nesse objetivo inicial. Mas vamos tratar aqui de um objetivo muito comum das pessoas que estão iniciando, que é o emagrecimento. Acontece comigo, eu sei que acontece com vocês. As pessoas querem e buscam num primeiro momento, estou generalizando, tá, pessoal, mas isso acontece bem comum, uma ideia de emagrecimento. Chegou lá o aluno, a aluna nova e quer focar nisso. Precisa melhorar nisso, não só por uma questão estética, mas também por uma questão de saúde, de qualidade de vida. E aí nós vamos montar agora uma primeira opção dentro do método, inclusive, da Strong, que eu desenvolvi e criei, e do jeito que eu gosto de trabalhar também e recomendo para vocês, tá? São as duas únicas opções no mundo? Não, pessoal, estou falando do que eu gosto de trabalhar, do que eu faço normalmente, do que funciona normalmente dentro da minha experiência, que eu já falei para vocês aí, vai quase 20 anos de atuação na área. Mas vamos lá. Uma opção primeira aqui, uma primeira opção de treinamento, de como a gente vai montar esse treino, de como que a gente vai pensar esse treino para iniciante. Precisamos entender algumas coisas, pessoal. O que nós precisamos cuidar com essa galera iniciante? Nós precisamos cuidar, pessoal, já falei aí, que ela não... deixa eu colocar aqui, isso. Nós precisamos cuidar que ela não desista, a primeira situação, que ela não desista. Então, nós precisamos dar eficiência de treinamento para ela e, no primeiro momento que ela consegue ver um ou outro resultado, isso já faz diferença numa motivação a mais. E para ela ter um resultado, para que ela não
E esse resultado tem a ver com a frequência. E se ela não se lesiona, ela consegue manter frequência. Se ela se machuca, ela não mantém frequência com vocês e é um fator grande de desestimulação. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos cuidar, a permanência dela e a segurança do treino dela. Como que nós tratamos disso? Com técnica de movimento, tá, pessoal? Precisamos, vou colocar aqui, ó, técnica de movimento. Precisa cuidar, ou nós precisamos trabalhar técnicas de movimento, principalmente porque ela é iniciante. Nesse momento é onde ela tem uma adaptação muito rápida do corpo dela. Então vamos aproveitar essa adaptação rápida do corpo dela para que a parte neural, né, a parte neuromotor, trabalhando a parte neuromotor dela, faz com que o corpo dela, né, que o corpo dela automaticamente comece a entender os movimentos e isso proporcione uma efetividade de treino muito grande, proporcione para ela um resultado muito maior e muito mais rápido. Tudo bem? Então nós precisamos cuidar e trabalhar técnica de movimento. Essa é uma das primeiras coisas que nós vamos trabalhar, ou melhor, cuidar com ela. Depois nós precisamos entender quais são as quantidades de exercícios que nós vamos colocar dentro desse programa de treino, tá, pessoal? Quais são os grupos musculares que nós vamos focar, né? Sempre pensando na ideia de ser um iniciante e juntando com o objetivo dela. E isso também tem a ver com a intensidade e o volume que nós vamos colocar, pensando em objetivo, pensando em uma pessoa iniciante. São coisas importantíssimas que nós precisamos entender e colocar dentro do treino. E aí aqui a gente vai fazer a parte prática agora dessa montagem de treino, cuidando e analisando todos esses pontos importantes. Tudo bem? Pessoal, esses tempos atrás também tive um questionamento aí sobre como que a gente faz um aquecimento com essas pessoas, ou melhor, nem só com essas pessoas, como que a gente faz um aquecimento adequado para um início de treino, seja para qualquer pessoa. Eu entendo e gosto mais de mobilidades e estabilizações articulares. Vale você deixar essa pessoa correndo lá na esteira? Para mim não faz muito sentido, tá, pessoal? Para mim não faz muito sentido. Você vai, de fato, acelerar o corpo dela, aumentar o calor do corpo dela, mas não necessariamente vai aquecer o que precisa ser trabalhado ou o que vai ser trabalhado dentro da sessão de treino. Então, gosto muito de iniciar com mobilidades articulares, num primeiro momento. Tá? Se vocês se interessarem e quiserem entender um pouquinho mais sobre quais são essas mobilidades articulares ou como que a gente faz isso, deixem nos comentários aí que a gente faz um vídeo só sobre mobilidades articulares e faz um vídeo para que vocês entendam como é que funciona isso e onde está o benefício disso. Tudo bem? Então nós vamos fazer mobilidades articulares. Podemos fazer com elas também, uma sériezinha ou no máximo duas sériezinhas dos exercícios ou dos grupos musculares que nós vamos trabalhar com elas, com cargas muito baixas, para de fato aí aquecer uma parte que faz sentido do corpo dela, que é a parte que ela vai estar ativando na sessão de treino. Tudo bem, pessoal? Então nós começamos com mobilidade articular. Outro detalhe importante. Quantas vezes na semana essa pessoa vai treinar conosco? Eu vou colocar aqui uma ideia de 3 vezes na semana, tá, pessoal? Fazendo uma média aí do que é mais, ou indo em direção do que é mais próximo
da realidade aí de vocês. 3 vezes na semana. Tem gente que vai poder treinar só 2, tem gente que vai conseguir treinar 5 vezes. E ótimo, quanto mais melhor. Como eu gosto de trabalhar para iniciante, gosto de trabalhar numa ideia full body, tá pessoal? Vamos trabalhar o corpo inteiro dela. Por alguns detalhes. Deixa eu colocar aqui também. Numa ideia full body, tá pessoal? Por quê? Porque lembra que eu falei que nós precisamos trabalhar a técnica de movimento dela? Nós conseguimos trabalhar a técnica de movimento dela muito mais fácil num treino full body, que não é monoarticular. Pelo menos no mínimo biarticular, tá, pessoal? Em exercícios biarticulares. Essa técnica de movimento ela vai ser trabalhada aqui porque nós não vamos priorizar a técnica de movimento aqui nesse treino full body, nesse método full body, porque nós não precisamos chegar na exaustão em várias séries do mesmo grupo muscular com ela, porque ela vai treinar a semana inteira os mesmos grupos musculares. Tudo bem? Estou falando disso porque, pessoal, porque vocês já entenderam que nós vamos fazer treino de força com ela, mesmo para emagrecimento. Tudo bem? Treino de força para quem quer emagrecimento, sim. Mas e a parte cardio, a parte aeróbia? A gente vai colocar junto, tá? Nessa primeira opção, eu vou colocar junto. Por quê? Porque não consigo entender, e tem muitos estudos científicos que reforçam essa ideia, que vocês colocando um treino somente aeróbio, vai ser otimizado essa parte de emagrecimento. Vocês conseguem emagrecer só com treino aeróbio? Conseguem fazer com que o seu aluno emagreça só com treino aeróbio? Consegue, pessoal. Não estou falando que não consegue, mas dentro de uma ideia otimizada desse objetivo, eu gosto muito de trabalhar com o treino de força combinado com o treino aeróbio, tá? Com o treino mais cardio. Então nós vamos colocar aqui, por que treino de força? De novo, reforçando nessa ideia. Pessoal, o treino de força vai aumentar o metabolismo, a taxa de metabolismo basal do seu aluno. Então, mesmo que dentro de uma comparação, de uma sessão de treino de força, ela de repente gaste menos naquele momento do que num treino de endurance, né, num treino aeróbio mais longo, se vocês compararem as mesmas sessões, de repente o treino aeróbio ela gaste mais naquele momento, só que nós não podemos nos preocupar só com a ideia do momento da sessão de treino. Nós precisamos nos preocupar com todo um ciclo e depois de um treino, da sessão de treino, o treino de força faz com que o metabolismo dela, faz que o gasto energético dela seja mais acelerado. Tem estudos também falando que, de repente, que esse gasto, ela continua gastando em virtude do treino, da sessão de treino que ela fez, até 48 horas depois, que aí vai ser, de novo, quando ela voltar para treinar com vocês. Em comparação, o gasto pós-treino endurance dura por algumas poucas horas após a sessão de treino. Tudo bem? Então, por isso a gente vai falar em treino de emagrecimento, treino de força também. Tá? E aqui a gente vai fazer nessa ideia full body 3 vezes por semana, num primeiro momento, pensando na quantidade de exercícios. Gosto de trabalhar, pessoal, entre 6 e 8 exercícios. Tá? Entre 6 e 8 exercícios por sessão de treino
para alguém que é iniciante. Quais grupos musculares? Quase todos nessa sessão de treino. Eu gosto, e aqui a gente vai fazer membros superiores e membros inferiores, tá? Essa intensidade ela vai estar relacionada com o volume e a gente já chega lá. Então vamos aqui pensar. Nós precisamos trabalhar o corpo inteiro, então nós vamos trabalhar peito, peitoral, né? Dorsal. Eu não vou colocar os exercícios aqui, eu só vou colocar os grupos musculares, tá, pessoal? A gente vai colocar o ombro também. Vamos colocar membros inferiores, anterior e membros inferiores, posterior. E uma ativação de core também. Tá bom, pessoal? Nós vamos trabalhar dentro dessas 6 direções de grupos musculares. Ah, professor, mas e bíceps, tríceps, eles entram nessa história toda? Pessoal, nesse primeiro momento, para alguém que quer um emagrecimento, se a gente estivesse falando de hipertrofia, de repente a gente faria de uma outra forma, tá? Mas nesse primeiro momento, para quem quer um emagrecimento, a gente vai entender que o bíceps e o tríceps eles vão estar inseridos em vários dos exercícios dos outros grupos musculares. Ah, mas não são primários, são secundários, são motores secundários, mas a gente está ativando também essa parte. Não vai ser tão preponderante para esse objetivo, tá? Se vocês quiserem colocar mais um outro exercício aqui de bíceps e tríceps, pode, não tem problema, tá? Eu só estou passando para vocês aqui um exemplo de como eu penso e de como eu faço. Já fiz, já coloquei também para variar, principalmente numa ideia de variação de exercícios, bíceps e tríceps nessa ideia. Tá bom, pessoal? Aqui, exemplo, eu não vou escrever, mas vou dar exemplo aqui. Vamos fazer uma primeira sessão pensando em A, B e C, tá, pessoal? Peitoral, supino, clássico. Dorsal, uma remada, por exemplo. Ombro, a gente pode trabalhar numa ideia de elevação lateral, e aqui, de repente, ele vai ficar um pouco mais isolado. Por que elevação lateral, pessoal? Porque a gente já ativou uma porção do ombro na ideia de um supino, quando a gente está fazendo supino. Tudo bem? Membros inferiores, parte anterior. Clássico agachamento numa primeira sessão. Aí depois, se vocês forem para um treino B, podem fazer uma cadeira extensora, ou um leg press, enfim, um afundo, façam as variações que vocês entenderem. Tá bom? Mas vamos lá. Pensando aqui nessa ideia, um agachamento. Depois aqui a gente pode fazer de posterior um stiff. Tá bom? Mais para uma seção B ou uma seção C, um levantamento de terra, uma elevação de quadril. Usem as variações de treino que vocês, de exercícios dentro das sessões de treino que vocês têm. Tá bom, pessoal? E também colocamos uma ativação de core, colocamos um trabalho abdominal para ela fazer junto com isso. Então aqui, 6 exercícios. 6 exercícios. De 6 a 8 eu falei, tá? Aqui eu coloquei 6, vocês podem incrementar mais 2 exercícios, podem até repetir a parte de grupos musculares, dependendo da direção que ela quiser. Tá bom, pessoal? Qual é a intensidade e o volume? Lembrem, pessoal, que ela é uma pessoa iniciante. Então, nós vamos trabalhar numa intensidade de leve para média, até porque nós precisamos focar na técnica de movimento. Intensidade leve para média. Eu costumo trabalhar, e dentro do método Strong Funcional que eu desenvolvi, é uma ideia de entre 8 a 12 repetições. Tá bom? E aí a gente consegue dosar
a carga dela, né, para que ela chegue nessa intensidade entre 8 e 12 repetições, executando o movimento na melhor técnica possível, tá? A gente não vai chegar nunca a trabalhar na ideia máxima e nem submáxima disso, tá? Vai ser até um pouco mais baixo que isso. Qual é o volume de treino? O volume de treino, pessoal, que a gente se refere aqui é a quantidade de séries que ela vai fazer semanalmente, combinado, obviamente, com a intensidade. Tem gente que ainda usa, agrega na ideia do volume de treino o número de repetições, a carga e a cadência do movimento. Tá? Mas como a gente está trabalhando com um aluno iniciante, a gente vai trabalhar de 1 para 1. Tá? Um segundo de concêntrica, um segundo de excêntrica. Tudo bem? E aí, aqui no volume, nós vamos fazer aqui uma conta básica. Ela vai treinar 3 vezes por semana, 6 vezes 3, 18. Se a gente trabalhar nessa ideia, se vocês trabalharem numa ideia de até 8 exercícios, ela vai fazer 8 vezes 3, 24, né? E como ela é iniciante, nessa primeira semana, e se bobear até de repente numa segunda semana, a gente não vai trabalhar com 3 séries, a gente vai trabalhar com 2 séries para ela. Tá bom, pessoal? E aí, se vocês pensarem 2 vezes 8, 2 vezes 24, né, que é referenciado nos 8 exercícios, são 48 séries na semana para ela. 48 séries na semana para uma pessoa iniciante está de bom tamanho. Está um volume excelente para ela. Pessoal, lembrando também aqui, um outro ponto importante, por que do futebol? Porque é uma pessoa que treina 3 vezes por semana e ela, como eu falei, ela não tem a rotina de treino, então tem muita chance dela faltar um treino. Se vocês não fazem uma ideia de corpo inteiro, tem chance de algum grupamento muscular não ser trabalhado da forma que deveria ser, no volume que deveria ser e na intensidade que deveria ser. E isso vai comprometer o seu planejamento de treino e vai comprometer mais ainda a questão de resultado dela. E lembrando que nós precisamos entregar resultado para ela. E deixem claro que só se entrega resultado a partir do momento que ela comparece nos treinos. Não tem como a gente entregar resultado, não tem como vocês entregarem resultado para qualquer aluno, independente de ser iniciante ou não, se eles não forem na sessão de treino, se eles não treinarem. Tudo bem, pessoal? Eu falei para vocês que eu inseria um treino aeróbio, ou um treino cardio, na verdade, no meio dessa história toda. Aonde que eu faço, pessoal? Fiz toda a parte de treino de força com ela. Tá aqui a parte cardio. Opa, e aqui. Tá aqui a parte cardio após essas séries todas que ela fizer. Posso colocar no meio? Até pode, pessoal, mas lembrando que ela é uma pessoa iniciante, se vocês colocarem no meio, tem chance de comprometer a parte técnica de movimento que nós precisamos trabalhar com ela. Então eu gosto de colocar esse cardio no final. Como que é esse cardio? Vocês podem, se ela tiver um tempo mais flexível, um tempo sobrando, vocês podem colocar ela para fazer um treino de bike, por exemplo, na academia. Podem fazer um trotezinho leve, para soltar um pouco mais a musculatura. Tá? Isso para ela, trote leve, para alguém iniciante já é o suficiente para ter uma potencialização desse gasto de energia, desse gasto calórico, visando emagrecimento. Como eu costumava fazer, ou como eu costumo fazer com alguns dos alunos meus, colocar um HIITzinho no final, mesmo que seja iniciante, aí eu coloco uma dosagem de HIIT um pouquinho mais baixa, tá, pessoal? E aqui, por ser iniciante,
Até gosto de usar, na verdade, e uso às vezes um Tabata, por exemplo, mais 4 minutinhos de cardio aqui, de alta intensidade aí, né? A intensidade é um pouquinho mais alta, Tabata, 20 ativos, 10 descansando, tá? 4 séries, ou melhor, 8 séries de 20 ativos e 10 descansando. Mas pensando num aluno iniciante, vamos pensar aqui numa ideia de 30 segundos ativo, 30 segundos descansando. Quais exercícios, pessoal? Vocês usem os exercícios que vocês gostam mais ou que vocês entendam que a pessoa vai gostar mais. Tá? Essa troca é importante. Escutem o aluno de vocês, escutem o que ele tem para falar para vocês. Ele vai falar, gosto mais desse exercício, não gosto tanto desse outro exercício. E isso faz com que trabalhe na cabeça dele uma ideia de motivação do treino. Tá, pessoal? Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ainda que vocês usem os exercícios que vocês gostem mais. Pode ser 30 segundos numa esteira, por exemplo, ou na bike, que eu já falei, 30 segundos descansando. Quantas séries? 8, 10, 12 séries nessa ideia. Tá, pessoal? Por que essa avaliação toda? Porque ele é um aluno iniciante. Tá bom? Se não fosse iniciante, a gente estaria, de repente, falando de uma outra forma ou numa outra via. Outro exemplo, o que vocês podem colocar aqui? Eu gosto muito de burpee, mas eu não coloco burpee num primeiro momento para aluno iniciante com até o medo dele fugir e não voltar mais, tá, pessoal? Mas façam ali, de repente, um burpee adaptado, um meio burpee, um mountain climb, um polichinelo, uma corda. Usem todas as variedades de exercícios que vocês têm para trabalhar essa ideia cardio. Ricardo, por que no final? Por que eu não posso colocar o cardio no início? Pessoal, não tem regra nenhuma aqui. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu só estou colocando do jeito que eu entendo que é melhor fazer. E eu vou explicar por que eu coloco o cardio no final. Pessoal, depois de um treino de força, nós sabemos que o treino de força demanda mais uma ativação glicolítica, né? Ele tem toda uma ideia glicolítica de ativação. Vocês vão estar pegando, né, entre aspas, sendo bem grosso aqui, vocês vão estar recrutando mais a ideia de carboidrato nesse exercício. E a partir do momento que vocês fizeram essa parte, quando vocês fazem todo um processo de ativação glicolítica, qualquer exercício que vem depois disso, ele tende a direcionar para uma oxidação de ácidos graxos maior. Ou seja, vocês potencializam a ideia de emagrecimento, a ideia de queima de gordura dessa pessoa dentro dessa sessão de treino. Lembrando que nós não estamos preocupados só com o que ela consome, na verdade o que ela gasta na sessão de treino. Tudo bem, pessoal? Por isso, direcionamos para um treino de força. Está feito aqui uma primeira opção de uma montagem de treino para essa galera iniciante numa primeira semana e de repente até pode replicar para uma segunda semana. Só não façam isso, principalmente, isso vocês até podem seguir, tá, pessoal? Mas não, cuidado para que o volume e a intensidade não sejam os mesmos por um mês. Tá? Lembrem que o iniciante tem uma adaptação muito mais rápida de um aluno mais ativo. Então, essa adaptação, se vocês demorarem um mês, ela não tem mais ganho na terceira, quarta semana, porque o corpo dela já adaptou. Ok? Já adaptou. Então, façam a variação, façam essas variações de estímulo logo. Não deixem muito tempo numa mesma ideia.
Está aqui feita uma primeira opção, então, para um treino, para uma programação de treino numa primeira semana. Tá? Lembrando que vocês vão variar os exercícios nessa primeira semana. Eu coloquei os grupos musculares a serem trabalhados, mas variem os exercícios durante a semana. Não deixem ela fazer supino todas as 3 vezes na semana. Ah, por quê? Porque não funciona? Lógico que funciona, mas vocês vão enjoar, vocês vão fazer com que essa pessoa enjoe do treino. Vai ser sempre o mesmo treino. Varie o treino, tá bom? Variem os exercícios do treino. Perfeito? Vamos aqui para uma segunda opção, pessoal. A gente não vai deixar de trabalhar na ideia. Lembrando que ela vem 3 vezes na semana, tá? Mesma ideia, mesma pessoa. É só uma segunda opção. 3 vezes na semana, numa ideia full body. Eu não vou abrir mão dessa ideia full body para esse aluno iniciante nesse momento, tá? Vocês podem até usar outro método, mas eu gosto e estou indicando vocês fazerem full body pelos motivos que eu já expliquei, principalmente numa ideia de falta e principalmente nessa segunda opção, porque essa segunda opção nós vamos cuidar com as mesmas coisas. Técnica de movimento, a quantidade de exercício de 6 a 8, os grupos musculares que a gente já falou, que são peitoral, dorsal, ombros, membros inferiores, parte anterior, membros inferiores, parte posterior e ativação de core. Os grupos musculares que a gente vai direcionar são os mesmos, só que vai mudar um pouquinho aqui, tá bom, pessoal? Por isso que eu falei que, principalmente nessa segunda opção, nós vamos trabalhar, ou vamos tender a trabalhar no full body, porque como ela vai vir 3 vezes na semana, serão 2 treinos de força e 1 treino de cardio. Nessa segunda opção nós vamos dividir, tá, pessoal? Não quer dizer que vocês também não possam colocar o cardio no final daquelas sessões de treino que nem a gente fez na primeira opção. Vocês até podem, mas aqui a minha ideia é direcionar para um treino de força 2 vezes na semana e no outro dia um treino de cardio. Qual é esse outro dia? Eu particularmente recomendaria que esse treino de cardio fosse na segunda sessão de treino, no segundo treino. Qual é o risco aqui, pessoal, de vocês trabalharem de repente só uma sessão de treino de força com essa pessoa? Por quê? Porque de repente ela não vá na terceira vez da semana e não consiga fazer a segunda sessão de treino de força. Não consiga fazer, aí em ela não conseguindo fazer esse segundo treino de força, vai impactar no volume e intensidade desse planejamento. Por isso aqui ele está como uma segunda opção para mim, tá, pessoal? Eu já trabalhei assim, não tem problema, mas vocês têm que entender que elas virão ou irão fazer as 3 vezes, ou irão nas 3 sessões de treino semanais. Tá, pessoal? Lembrando que a ideia do volume, na verdade, não vai mudar tanto, tá? Vai diminuir ali uma 8 vezes 2, vai diminuir ali uns 16 exercícios, umas 16 séries, na verdade, tá? No treino total. Mas como ela quer emagrecimento, também não vai impactar tanto
porque nós colocaríamos uma sessão de cardio. Qual é essa sessão de cardio, pessoal? Nesse dia de cardio, o que nós vamos fazer com ela? Direcionem para um treino mais longo de corrida, de bike. Se vocês usarem uma ideia de HIIT, podem forçar um pouquinho mais na intensidade, tá? Com ela. O que eu falo de intensidade? De repente, fazer um 30-20, né? 30 ativos, 20 de descanso, algumas séries a mais do que eu mostrei para vocês na primeira opção, porque o treino vai estar só focado nessa ideia de cardio, tá? Por que a gente faz HIIT às vezes, tá, pessoal? Porque além também de ter um ganho pós-treino maior, segundo alguns estudos, às vezes as pessoas não têm tanto tempo para treinar e aí você otimiza tempo com elas numa ideia de HIIT, tá? Só vocês precisam entender como que vocês vão colocar o HIIT dentro do treino e como que vocês farão o HIIT dentro do treino. Tem alguns erros muito clássicos de HIIT que não recomendo vocês usarem, como por exemplo deixar um tempo muito grande ativo com um tempo muito pequeno de descanso e vice-versa, tá bom? Esse é um dos erros, tem alguns outros, mas não é o ponto, não é o tema aqui hoje. Se vocês quiserem também que a gente fale um pouco mais sobre isso, deixem aí nos comentários que a gente grava outro vídeo e faz uma outra live só sobre esse tema. Tá bom, pessoal? Mas aqui está uma segunda opção, dividido entre 2 treinos de força, ou 2 sessões de treino de força e uma sessão de treino cardio. Então aqui, então, 2 exemplos e 2 sugestões para vocês usarem com aluno iniciante, fazendo com que esse treino fique mais seguro para ele, fazendo com que vocês também proporcionem o resultado que ele quer, ou que essa pessoa quer, que é a ideia de emagrecimento, né? Nessa suposição que a gente fez, que ela não se desmotive, que ela volte para treinar e que logo ela já consiga ver um ou outro resultado para dar mais e mais motivação para ela. Tudo bem, pessoal? Quero agradecer vocês aí, a companhia. Obrigado por ter me escutado. Espero que tenha sido útil toda esses exemplos, essa explanação, essa troca aqui que eu tive com vocês. Vejo vocês numa próxima live, num próximo vídeo. Continuem acompanhando o canal, continuem acompanhando o perfil aí que tem mais conteúdo para vocês toda semana, principalmente conteúdo de como vocês conseguem lotar mais as suas agendas e ter um ganho maior todo mês. Valeu, pessoal! Fico por aqui.